agora já não são apenas estudantes que pedem a sua renúncia. Ele perdeu o apoio do próprio governo. Há notícias não oficiais de que ele já teria renunciado e se prepara para deixar o país. É como se os tiros de 4 dias de repressão contra manifestantes pacíficos ecoassem pela capital, Bangkok. Muito serenamente de parar com as acusações e os atritos. Com o irmão Pedro Collor, aqui no quarto do hotel onde ele está hospedado em São Paulo. Leopoldo Collor saiu daqui otimista com relação ao desfecho da crise familiar do presidente. Parar com as acusações e os atritos. Bem, mas apesar das tentativas da família, Pedro Collor deve seguir com as denúncias contra Paulo César Farias. O advogado dele, Paulo José da Costa, vai entregar as provas contra o empresário. Eu vejo um idealista, um moço de coragem, que se compenetrou de que determinadas corrupções ou determinados atos ilícitos foram praticados. Eu acredito nele, eu confio nele. O Pedro Collor de Mello já se arrependeu de ter gravado essas fitas? Ele gostaria que elas não viessem a público? É possível que sim, porque, em primeiro lugar, estas fitas foram gravadas num momento de profunda emoção, em que ele estava justamente indignado contra a sua destituição do cargo. De maneira que, não só por estar conturbado, como ainda por ter sido injustiçado, é possível que não se diga neste momento aquilo que está realmente dentro do nosso coração. A Polícia de São Paulo admite que não está conseguindo avançar nas investigações sobre a morte do governador do Acre, Edmundo Pinto. Do ministro, as denúncias do irmão caçula do presidente vieram a público num momento muito delicado para o país. Meu Deus, de repente se reeditar numa briga de família, no bojo de uma briga de família, possivelmente de queixas, né, que existam entre dois irmãos, um clima tal que paralisa o país. Parece que isso é feito para inibir a continuidade da ação governamental. Agora o que preocupa mais o Palácio do Planalto é a repercussão de todas essas denúncias no Congresso Nacional. No início da noite, o secretário de governo, o ministro Jorge Borrausen, convocou todos os líderes governistas para uma reunião que não tem hora para terminar. O Palácio nem quer ouvir falar em instalação de comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. O jornalismo tem compromisso com o leitor, com o ouvinte e com o telespectador. Tem que haver documentos. Por enquanto, é a palavra dele contra os desmentidos. E uma acusação dessas tem que ser lastreada em fatos, documentos, indícios, etc. A reunião é apenas para se estabelecer, respeitando a lei, sob de sigilo e tudo, e que o inquérito tenha uma apuração rápida. As oscilações no mercado financeiro foram causadas por fatos políticos isolados, que, na opinião do ministro da Economia, não... O ministro pode acreditar no que ele desejar, mas que os fatos políticos não são isolados, os econômicos não são, e a situação é tensa. Tomara que dê certo. Calma, este é o conselho do presidente da Fiesp, Mário Amato. Esse conselho... Agora a Polícia Paulista encara o caso como crime político. Exame de depoimentos, engraçado assim, de fatos ocorridos aqui e depoimentos tomados no Acre, por exemplo. A polícia não explica como, mas já descobriu que Edmundo Pinto não levou nenhuma coronhada. Apesar de o caso estar entregue a uma equipe da maior competência da Polícia Paulista, as investigações estão na estaca zero. Rapidamente o dossiê que vai ser me entregue por ele, mas sem nenhuma dúvida o que eu tenho lido me leva à conclusão de que 3 crimes estão sendo
cometidos contra o seu Paulo Farias. O crime de calúnia, o crime de difamação e o crime de injúria. O empresário Pedro Collor de Mello passou o dia em Maceió. Amanhã ele vai a São Paulo para pegar os resultados dos exames psiquiátricos que fez na semana passada. O empresário Paulo César Farias não falou hoje sobre as acusações do irmão do presidente Fernando Collor. Daqui a pouco você vai ver a repercussão das denúncias no Congresso e na economia do país. A polícia de São Paulo interroga a mulher acusada de participar do assassinato do governador do Acre. A opinião pública continua cobrando a solução do caso. Um governador de estado assassinado num hotel 5 estrelas em São Paulo é insuportável. É uma vergonha. Na Itália, raiva e frustração no enterro do juiz que combatia a máfia. Para o PT, o país vive uma crise institucional. O presidente do partido, Lula, defendeu hoje a instalação de uma CPI no Congresso. Ele quer urgência na apuração das denúncias de corrupção envolvendo o presidente Collor. Se confirmadas, o PT quer o impeachment ou a renúncia do presidente. O bombardeio do irmão do presidente Collor fez o Congresso reagir. Hoje, quem apareceu no plenário só discutiu um ponto: abrir ou não uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. Até a semana passada, os parlamentares, inclusive da oposição, ficavam com o pé atrás quando falavam em CPI. Até porque as denúncias de remessa irregular de dinheiro ao exterior e sonegação de impostos envolviam só o empresário Paulo César Farias. Mas como o leque de acusações aumentou, atingindo o próprio presidente da República, os líderes de todos os partidos resolveram marcar posição. E amanhã decidem pela abertura ou não de uma CPI para investigar o tráfico de influências no governo. O Congresso Nacional tem como único instrumento para averiguar a CPI. Fora da CPI, o Congresso não tem outro instrumento. E nesse momento grave, nenhuma instituição pode se omitir. E fora da CPI, o que resta ao Congresso? O líder contentou-se com alta de 0,84. No assassinato do governador do Acre e apresentou um álibi que a polícia vai investigar. Ela resolveu ir embora para Recife e como ela estava com algum dinheiro, ela foi embora de avião, ficou lá. Esse bispo contraria muitos interesses religiosos e empresariais. O Brasil vai sediar o primeiro encontro internacional. Disse que há 10 dias da Rio 92, a reportagem foi uma irresponsabilidade porque prejudicou a imagem do presidente diante da opinião mundial. Apesar de criticar o modo como foram feitas as denúncias, Brizola acha que tudo deve ser investigado a fundo. Veja a seguir as últimas notícias sobre as denúncias de Pedro Collor que chocaram o presidente da República. Pedro Collor de Mello acusou hoje a PC Farias de ter lhe oferecido 50 milhões de dólares para não divulgar a fita com acusações contra ele e contra o presidente Collor. Dona Leda, mãe do presidente, afastou hoje definitivamente Pedro Collor de Mello da direção dos negócios da família. O controle das empresas deverá voltar para as mãos de Fernando Collor. Este é um momento difícil para o país. Conferência e transformou a aldeia carioca numa torre de Babel. Além dos noruegueses, tribos da Malásia, índios norte-americanos, russos e australianos. Da Amazônia vieram os caiapós, os potiguaras, os tucanos e os terenas. Um encontro de velhos e novos amigos que atraiu jornalistas do mundo inteiro. Antes das reuniões onde serão tratados os problemas comuns, cada tribo fez questão de dar a sua bênção ao lugar. Durante 6 dias, os